aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Jesus nos fala assim, que não basta ter um interesse curioso a respeito da sua pessoa. Diríamos mesmo que nem basta ter um interesse cultural a respeito de Jesus. Conhecimentos que não levam a uma intimidade com Ele, a uma aproximação, que não levam, por exemplo, à contemplação. A contemplação de Jesus, a contemplação dos seus mistérios, incluindo a presença da Virgem Maria e dos santos. Nos é dado poder meditar de tantos modos, e a forma mais natural que encontramos, mais simples, é meditando os mistérios do Santo Rosário. Portanto, uma aproximação do Senhor que se faz a partir do coração, porque do contrário não traz fruto algum, vantagem alguma. É o que nós notamos do pedacinho do Evangelho que hoje nos é dado. E Jesus, que retorna à sua terra, já é um profeta reconhecido, mas em outras regiões. Ao voltar ao seu lugar nativo, surgem ao invés perguntas curiosas a respeito de Jesus. E se a gente nota bem, e para o bom entendedor meia palavra basta, são todas perguntas curiosas, duvidosas, eivadas de dúvidas. Na verdade, não acreditam muito que de fato esse profeta seja autêntico. E por quê? Porque a gente nossa, porque é daqui de nós, porque nós conhecemos a sua família, os seus pais, os seus primos, sabemos quem é. Ou seja, não avançam, não conseguem, pois, evoluir no conhecimento de Jesus e no que isso implica, não só, repito, para um conhecimento cultural e intelectual, mas para o coração. Aprender a amar Jesus a partir do coração. São João Paulo II, na sua cartinha, uma carta assim fina, mas tão bonita, sobre o Rosário da Virgem Maria, diz que nós temos que entrar também nesse sentido na escola de Maria. E na escola de Maria, aprendermos a contemplar o rosto de Jesus. Ela foi a primeira a contemplar o rosto do menino,
apenas nascido. É a mãe quem pede: traga aqui o meu bebê, eu quero senti-lo, eu quero vê-lo, mostra o rostinho como é. E assim, a primeira iluminação quem teve do rosto de Jesus foi ela, a mãe. E assim toda a sua vida foi contemplar aquele filho especial, porque Jesus era de fato um filho especialíssimo, porque ela bem o sabia, filho de Deus e filho dela. E não devia cansar-se de olhar para aquela criança. E imagina a criança quando começa a gatinhar, e depois quando começa a dar os primeiros passinhos, sustentados pelas mãos de quem? De São José e de Nossa Senhora. Assim aprendemos na canção Maria de Nazaré, do Padre Zezinho, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, sustentado, pois, pelas suas mãos. É ela, portanto, que nos ensina como devemos aproximar-nos devidamente de Jesus. Nos é dado em forma humana, mas, ao mesmo tempo, é tão divino. Essa deveria ser a nossa familiaridade para com Jesus. E não apenas habituar-nos, isso, habituar-nos, costume. O costume também não nos traz um bom serviço, não presta um bom trabalho. Ele nos faz entrar numa rotina, numa familiaridade excessiva, que a partir de um certo ponto também não tem mais importância. A gente se acostuma. Então, aprendemos da Virgem Maria como contemplar Jesus. E aprendemos dos santos. Aprendemos hoje, na primeira sexta-feira do mês, aprendemos a contemplar Jesus com Santa Margarida Maria, século XVII. Aprendemos, pois, a contemplar Jesus com Santa Faustina, século XX, com aquele olhar do coração que permite então, a certa altura, entender que alguém tão próximo de nós pode passar despercebido. Pelo menos é o que nós entendemos. E como Jesus se queixou para Santa Margarida Maria. Olha, Margarida, aqui. E colocou nas mãos, o abriu o peito, o coração que tanto ama os homens e que tudo faz para estar-lhes à disposição, e em contrapartida não recebe senão insultos e profanação. É assim que Jesus se mostrou. E a partir de então, Margarida passou a ter um maior cuidado, começando por ela mesma, e depois ensinando o mundo como, de fato, aproximar-se e amar Jesus através da divulgação da devoção do Sagrado Coração. Da mesma forma também Santa Faustina, que assim recebe de Jesus os ditados, e Jesus a chama de minha escritora, minha secretária, anota. E Jesus diz para Santa Faustina o seu diário, ditou para ela o diário, cheia de mensagens, cheios de sugestões, de modo que assim ela divulgasse esta devoção. E chegou até ao conhecimento e à devoção do próprio Santo Padre Papa São João Paulo II, polonês como ela, que então tomou esta devoção, a divulgou no mundo inteiro, tendo ele mesmo iniciado o seu pontificado com a sua primeira encíclica, a qual se chamava Rico em Misericórdia, citando uma frase da carta de São Paulo aos Gálatas: Deus que é rico em misericórdia. Então, e o mundo inteiro hoje ama contemplar Jesus misericordioso. As insígnias da sua aparição,
que são o coração aberto, jorrando dele sangue e água, para que possamos assim aproximar-nos dele com confiança. Eis, meus irmãos e irmãs, como devemos aproximar-nos de Jesus, com o coração, com a alma, e não com perguntas curiosas que não levam a lugar algum e não nos edificam. Nós, como Maria e como os santos, não queremos ser esta família, estes conterrâneos de Jesus, no meio dos quais não pôde fazer milagre porque não tinham fé. Que Jesus realize maravilhas na vida, no coração, nas famílias de todos nós, para que nos sintamos fortalecidos na fé pela sua misericórdia. Um instante de silêncio.